Gênesis 3, 9 a 11. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus faz perguntas. E neste texto nós vemos o Senhor Deus a fazer 3 perguntas a Adão. Onde estás? A segunda pergunta é: quem te mostrou que estavas nu? E a terceira: comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus faz estas 3 perguntas a Adão e também fez uma pergunta a Eva, depois deles terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus tinha dito para eles não comerem. A primeira pergunta é: onde estás? Deus ama-nos. Ele quer ter comunhão connosco. Esta pergunta é para que nós possamos entender que, apesar de Deus ter todo o conhecimento, Ele só vai se manifestar, Ele só vai, podemos dizer entre aspas, aparecer na nossa vida, só vai responder às nossas orações, se nós nos apresentarmos diante dEle. No entanto, Ele procura-nos. Não porque Ele não saiba onde nós estamos, mas exatamente porque Ele quer que nós nos manifestemos e digamos onde estamos. Adão estava com medo, mas não temos de ter medo, pois se formos como estamos a Ele, vemos isso nos versos seguintes, Deus tem uma solução para nós, para o nosso pecado, como Ele teve para Adão. A segunda pergunta que Deus faz a Adão é: quem te mostrou que estavas nu? O conhecimento de nós mesmos não nos leva a lado nenhum, senão a escondermos-nos de Deus e a criarmos um sistema religioso para gerir o nosso pecado. Foi aquilo que Adão e Eva fizeram quando se cobriram com as folhas de figueira. Quem disse a Adão que ele estava nu foi o mesmo que lhe disse que com folhas ele ficaria coberto. Esta pergunta é porque Deus quer que saibamos que, embora tenhamos descoberto o pecado, agora só através do conhecimento da verdade podemos ser libertos do pecado. É quando entendemos quem é que está por detrás do nosso pecado que nos podemos libertar dele. Só quando livremente cremos na sua palavra é que somos livres do pecado. E a terceira pergunta que Deus fez a Adão: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Esta pergunta é para que nós possamos admitir o nosso erro, o nosso pecado, para que nos possamos arrepender dele e assim ser perdoados. Porque Adão e Eva comeram da árvore que Deus tinha dito para eles não comerem. Por isso, porque eles comeram, sofreram as consequências, bem como todos nós. Mas hoje, a solução está em comer da árvore da vida, que é Jesus. Hoje Deus continua a perguntar-nos: onde estás? Ele continua a perguntar-nos: quem te mostrou? Qual é a fonte do nosso conhecimento? E Deus continua a perguntar-nos o que estamos a fazer com a vida que Ele nos deu. Quais são as nossas respostas a estas perguntas? A resposta a cada uma destas perguntas vai depender de em quem nós estamos. Se estamos em Adão ou se estamos em Jesus. Estar em Adão é a condição de todo o ser humano quando nasce. Estar em Jesus é a condição de todo aquele que nasceu de novo. Quem está em Adão responde à primeira pergunta dizendo: tive medo, temi, escondi-me. Quem está em Adão tem medo de Deus. Quem está em Jesus diz, quando Deus pergunta onde estás, diz: eis-me aqui, perdoa-me, transforma-me. Eu sei que Deus me ama. Quem está em Jesus tem o amor de Deus. Não o medo, mas o amor que expulsa todo o medo. Quem está em Adão responde à segunda pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Qual é a fonte do nosso conhecimento? Quem está em Adão, a base de todo o seu conhecimento é Satanás. É o mundo, é carne, a sua própria carne. Mas quem está em Jesus fundamenta o seu conhecimento
na Palavra de Deus. Fundamenta toda a sua vida só na Palavra, que é Jesus, a verdade. Quem está em Adão responde à última pergunta: comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Ou o que estamos a fazer com a vida que Deus nos deu? Quem está em Adão vive a sua vida em desobediência. Desobediência a Deus, pois vive para si mesmo. Mas quem está em Jesus, quem quer estar em Cristo, quer obedecer. Quer viver para aquele que por ele morreu e ressuscitou pelo poder do Espírito Santo que habita em si.